Eu tenho enfatizado para quem fez o curso de membresia da igreja o entendimento que nós somos nova criatura. Amém? Que as coisas velhas passaram. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que nós como cristãos devemos entender. Quando a gente nasce de novo, quando nós nos entregamos a Jesus, há uma transformação e eu mudo de identidade. É quase como se eu fosse assim, né? Quando nós viajamos aqui com o pessoal da igreja, foi muito legal, foi a primeira viagem internacional do Moisés. Aí o Moisés foi comigo, daí nós, né? Ele já fez uma brincadeira na alfândega, o Moisés, deixa eu te explicar, não pode brincar aqui. Que dependendo do país onde você brincar, pode dar ruim para nós. Ele já ficou meio preocupado, né? Falei, não estou falando brincando, eu estou falando sério agora, né? Que os mais velhos eu corrijo bem com cuidado. Eu cheguei, Moisés, deixa eu falar uma coisa, não brinque assim, né? Que senão a gente pode até ser preso. Ele, sério, pastor, sério. Então passamos pelos processos. Ele ainda foi premiado, né? Porque ele levou lá uma pasta com mais de cabelo, lá com mais de 100 ml, miligrama era, né, que era sólida, mas, e aí já vetaram, tiraram dele, porque ali na Colômbia, para acelerar, a gente teve que passar por um outro lugar, daí entrou na alfândega pela frente, como se estivesse chegando do aeroporto, né, Gu? Mas foi uma boa experiência, porque a gente não era daquele país e não tinha acesso livre. Daí na volta, quando nós chegamos no Brasil, ele, tudo de novo, agora filho, um monte de coisa. Eu falei, não, Moisés, agora é o seguinte, agora você pega o seu passaporte. O Gu, na verdade, ficou meio cuidando dele, mas o Gu estava com passaporte de criança, era quem mais ficava parado nessas daqui, até no próprio Brasil. Mas daí, ele chegou, colocou, eu falei, aqui você não vai ter fila, aqui você não vai ter nada. Aqui você vai entrar, você vai passar direto. Você é brasileiro, você chegou no seu país. Dele, que bom. Por que você está falando isso, pastor? Assim nós somos no reino dos céus. Amém, amados? Quando mudo meu passaporte, eu tenho certas coisas, características, vantagens, coisas que eu posso fazer e viver, e eu quero explanar todas as diferenças que existem entre a nova criatura e o homem ou o velho homem. Ou a gente pode falar o homem espiritual e o homem carnal. Vocês estão comigo? Tudo isso pode ser e deve ser diferente nas nossas vidas. Nós devemos nos apropriar de todas essas coisas. Eu comecei falando de avivamento e caí para a nova criatura, onde eu vou quase o mês de julho inteiro, em nome de Jesus, para a gente transitar em autoridade, sacerdócio, perto do Dia dos Pais. Amém? Mas essa série também vou encaixar todo ano, que eu creio que é muito importante. Estou me dedicando, estudando, estou me divertindo, graças a Deus. Vamos lá? Então vamos fazer uma retomada rápida de quinta-feira. Quem estava na quinta? Quem não estava? Então sugiro assistir o culto online, amém, amados? Pra você entender o princípio aqui, eu falei coisas rápidas, mas foi uma delícia a pregação. Vai, próximo. Primeira coisa que nós temos que entender. Romanos 12:2, leia comigo, eu vou ler aqui para o pessoal que está escutando aí no podcast. Que Deus te abençoe, você que está nos escutando aí pelas mídias sociais. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja. Então, se eu mudar meu modo de pensar, a Bíblia está me dizendo que eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de... Mas se na minha vida eu não estou vivendo de forma boa, agradável e perfeita, eu provavelmente ainda não renovei meu modo de pensar. Amém? Pensar tem a ver com a minha alma, tem tudo a ver com a minha alma. Vontades, desejos, consciência. Amém? Sentimentos. Na minha alma. Então eu tenho que renovar isso. A Bíblia nos instrui, por isso a gente vai com essa série apontando todas as características da nova criatura e você vai tomar posse disso em nome de Jesus. Amém? Muda seu passaporte, fala, não sou mais desse povo aqui, não sou, essa pessoa já morreu quando te falar. Sou nova criatura. Algumas coisas a respeito da nova criatura. Vamos lá, próximo. Gálatas 2:20, Paulo fala assim, logo já não sou eu quem? Mas, e esse viver que agora eu tenho na carne, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está falando, agora não sou eu quem vive. Quem vive? Cristo vive em mim. Quando eu cheguei e encontrei a cruz, Jesus estava lá no meu lugar. Quem tinha que morrer era eu. Mas eu falei, não, entendi agora. A vida que eu vivo agora, então nós trocamos de lugar. Eu vou, a partir de agora, viver a vida de Cristo. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida desde sempre. Desde sempre. Eis que te vi substância ainda em fome, quando nem um dia deles havia ainda. Te consagrei, te ungi, te separei. Amém, amados? Deus tem um plano perfeito da verdade de Deus para a sua vida. Só que quando eu chego nesse mundo, eu vou confrontar com algo que existe nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Então tudo que me ensinarem, a maioria das experiências que eu vou ter, que não vão ser em ambientes santificados, ou junto da glória de Deus, ou na comunhão dos irmãos, eles vão me trazer para uma realidade do que o mundo é. E a realidade é que o mundo jaz no maligno.
Então, a maioria dessas coisas vão me trazer frustração, decepção, medo, vergonha, condenação, intimidação, vão querer impor coisas sobre mim, vão querer tirar a minha identidade de quem eu sou de verdade em Cristo Jesus. Amém, amados? Por isso, quando eu conheço a verdade, a palavra diz, e conhecereis João, e conhecerei a verdade vos libertará, porque eu vou entender quem eu sou em Deus de verdade. Hoje em dia é desleal quase, se a gente for pensar o quanto a sua alma vai ser alimentada de coisa ruim, de lixo, e o quanto você vai conseguir se santificar. Que em tudo que a gente vê aí fora, quase nada tem santidade, ou é separado para Deus. Sim ou não? Em todo lugar, a gente já falou de adoração, falou dessas coisas, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, mesmo se não queira, você vai ser exposto a coisa que vai te sujar. Isso é inegável, algo tem a ver com morte, algo tem a ver, até me perdoem isso aí, até algumas coisas que falam que é de crente. Aí você vai lá ver, você vê sensualidade, você vê coisas, tem coisas que falam que é de crente, com todo respeito, eu não posso assistir, eu não posso. O único vício que eu tive foi pornografia, então sensualidade ela aparece rápido no meu radar. Então, tem coisas que nem que fala que é de crente, eu não posso assistir na TV. Porque tem, sim ou não? Sim ou não, amados? Então, por que você está dizendo essas coisas, pastor? Então, eu tenho que, como nova criatura, entender que eu tenho que ter um novo jeito de viver. Tenho que me alimentar das coisas espirituais, tenho que abrir mão da minha vida. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de... É mais fácil viver por vista. É o padrão normal do homem. Mas a Bíblia diz o justo, ou reto, viverá pela... fé. Nós também, olha para quem está do seu lado e fala, você também, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, seguindo. Características mais, ele vive por fé, então a nova criatura é alguém que tem a fé, vive por fé, próximo. Esse é bom demais, próximo. Vamos lá, Lucas 23, leia comigo. Ele entra na missão do reino e dizia a todos, quem dizia a todos? Fala Jesus, quem dizia a todos? O que ele dizia? Se alguém quer vir. Não, pera, calma que vocês vão ler, olha lá, tá até caindo as coisas até. Se não teve um grito após, está tudo tranquilo. Né? Então vai, vamos seguir, vamos. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, Jesus falando, o que ele falou? O quê? O quê? Eu estou sem voz porque me atacou ontem, né, alergia, depois eu tive que narrar um rodeio aqui. Quem veio na festa? Né? Eu falei, ninguém pode narrar o rodeio, ninguém se prontificou. Eu falei, não, vou narrar o rodeio aqui. Né? Narrei o rodeio. Se bem que os resultados ontem foram todos complexos. Né? Filha de diácono ganhou. Depois quem ganhou o outro foi o meu filho. Né? Com eu narrando o rodeio, todo mundo já falou, tem esquema aí. Né? Depois a Sam, ela estava marcando o tempo lá, pegando os nomes, e o Jamerson ganhou. Né? Então foi tudo meio assim, eu falei, olha Jesus, me ajude aqui. Não, mas é que tudo cooperou para o bem desses, né? Em nome de Jesus. Estou brincando, essa Samazinha está de aniversário hoje até, né? Parabéns, Samazinha. Vai lá, seguindo aqui, em nome de Jesus, vai. Dizia a todos, se alguém quer vir, o que tem que fazer, irmão? A si mesmo o quê? A si mesmo o quê? Se negue. Vamos fazer tal coisa, vamos evangelizar, vamos para a igreja. Eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho minha vida, eu tenho... entendi. Faz uma santa convocação para a igreja, vem 4. Por que você não veio? Não, estava resolvendo minhas coisas, estava cuidando. Entendi. E dizia Jesus a quem? Não entendi, a quem? Não entendi. Não era só para os apóstolos? Não era só para os pastores? Não era só para os líderes? Não? Para quem que ele dizia? Tá. Achei que tinha entendido errado. Então vamos ler. E dizia, se alguém quer vir, primeira coisa que tem que fazer. Quando? Qual a frequência? Não entendi. Dia a dia. No outro texto era 6 por 1, aqui acho que é 7 por 7. Ou 24 por 7, vamos pensar. Então, se alguém quer vir, o que tem que se fazer? Você que está ouvindo a pregação agora, dá a impressão que está um silêncio, mas é porque está mesmo. Que o povo não está repetindo. Né? Na verdade é isso, quando fala negar a si mesmo, ninguém gosta muito. Eu preguei na quinta e falei, quem perder a sua vida por amor de mim, achará.
Mas quem buscar a sua própria vida, perderá. Se você buscar viver fora de Cristo Jesus, não tem vida fora de Cristo Jesus. É só trevas, irmãos. Cansaço, é o que o mundo pode te dar. Sobrecarga, estresse, ansiedade, preocupação. Dependendo ao ponto que você pode também, dependendo do que você faz, também vai dar riqueza, pode até dar riqueza, mas vai te acrescentar dores. Deus também dá riqueza, mas não acrescenta dores, dizem Provérbios. Amém? Não é à toa que a gente vive uma geração cansada, sobrecarregada, que não aguenta as coisas, mesmo jovens. Assustador isso, porque a Bíblia diz que os jovens são fortes. A Bíblia diz que os jovens vencem o maligno. Amém, amados? Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou a si mesmo se negue. Dia e tome. Um sorriso para quem está do seu lado, fala, ai, ai, ai. Né? Vida de crente está tão bem, tá na moda, está tão boa. Se você estiver negando a si mesmo, se você estiver carregando a sua cruz, pastor, carrego tanto a minha cruz que eu casei com ela. Não. Então a cruz é o teu chamado, é as coisas que você tem que fazer em prol do outro. A cruz era minha ou era de Jesus? Minha, eu que pequei. Ele foi tentar todas as coisas, mas nunca pecou. Amém, amados? A cruz é o que eu carrego por outra pessoa. É o fardo que eu levo por alguém. Amém? Olha para quem está do seu lado e pergunta, e aí, irmão? Está correndo solto, irmão? Olha para outra pessoa e fala, você está veloz, hein? Andando, saltitando por aí, né? Ele vem saltando, não você. Você vem carregando sua cruz. É o que diz Jesus, né? Não sou eu, não adianta ficar bravo, hein? Jesus que está dizendo. Letra vermelha de algumas bíblias aí. Dizia para quem mesmo? Próximo, Arthur, já ficou bom, glória a Deus. Vai. Entre na missão do reino, irmãos. Aí, vamos começar o culto de hoje, vou ser breve, posso? E vou começar bem de leve. Estou aqui com um monte de professor de educação física, ó. 1, 2, 3, 4, 5 a minha gata, eu 6, quem mais é professor de educação física aqui? 7, 8, 9, quem está estudando? Tem alguém estudando? 10, ótimo, só 10 só na igreja. Então, vamos ler o texto. Tem mais? 11, ótimo, então vamos lá. 12? Meu Deus, é profético, tem dó. É o governo. Se fosse outra pessoa, eu ia falar isso. Puxa, tudo fala, olha aí. Um abraço. Profeta Judá, te amamos. Vai. 1 Carta aos Coríntios 6:19 diz, vocês, que o corpo é o quê? Que o corpo é o quê? E que habita, e que foi dado por quem? Não entendi. Então eu tenho um corpo aqui nessa terra, porque eu sou um espírito. Tenho uma alma, tenho um corpo. O corpo foi dado por quem? Por quem foi dado meu corpo? Por Deus. Mas quando eu aceitei Jesus, eu fui comprado, a Bíblia fala, por um alto preço. Aí ele fala aqui, ó, vocês. Isso quer dizer que em tudo que eu faço, seja em palavra, seja em atitude, seja em fala, seja em ação, seja em me apresentar em algum lugar, eu deveria fazer para a glória de. E o meu corpo é. Então agora eu sou nova criatura. Eu não sou a velha criatura. Olha para quem está salado e fala, para com isso, criatura. Você é nova criatura. Amém? Isso não precisa falar agora, pode voltar. Você é nova criatura. Se eu sou nova criatura, deixa eu dar um exemplo. Ontem meu filho estava se arrumando para vir para a festa, meu filho mais velho. Ele gosta de futebol, tal, outras coisas, ele gosta de uma chuteirinha lá que ele ganhou. A chuteira que o Vicente deu para ele, alguém que deu para ele. Só que ela é branca, abençoada. E eu tenho grama lá na minha casa, então o cadarço estava virado naquela coisa assim, eu até um dia antes tinha lavado para ele e tal, mas não deu jeito, já foi jogar bola, já estava, dele, não, eu vou com a chuteira, não vai com a chuteira, filho. Não, eu vou com a chuteira na festa, cara, você não vai jogar futebol na festa, você vai com outro tênis, você vai com tênis preto, combina mais, está melhor. Não, eu quero ir com a chuteira, filhão. Você não vai com tênis sujo assim. Por quê, pai? Não representa bem a Deus. Não representa Jesus, nem representa o seu pai. Que ele vai chegar aqui na igreja com o sapato, com o tênis tudo sujo, o que os irmãos vão falar? A pastora está cuidando da mãe dela. Ó como é que veio os meninos. Né? É isso que vão falar. Não sei se vão falar, mas vão pensar.
Não sei se vão pensar. Independente. Ele está representando alguém. Falei, você vai na casa de Deus, representa a Deus, não faça de qualquer jeito. Amém. 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 Então, o meu corpo representa quem? Jesus, o céu, que me comprou com o preço mais alto que podia pagar? O preço do filho? Ou minhas vontades, meus desejos, minhas emoções, minhas frustrações, meus desenganos, minha cobiça dos olhos, meus desejos da minha carne? É uma pergunta. Amém? A nova criatura sabe que o corpo não é dela. Vou contar um testemunho de um pastor que é amigo nosso. Uma vez a gente estava tomando café, né? Pastor, ele conta, né? Ele conta que ele morreu, tem até atestado de óbito. E ficou um tempo morto. E teve experiência fora do corpo. Não vou usar título de pregação, essas coisas, né? Mas vou comentar com vocês. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Sim ou não? Aí diz que ele viu de fora do corpo, viu tudo, e Jesus levou ele para frente, assim, do tempo. E levou ele para o funeral dele que ele teria. Quando está no funeral, ele está lá morto assim, aí está Jesus com ele, aí vem chegando as pessoas no caixão e fala, meu Deus, porque ele morreu, não foi porque ele tinha nenhum descuidado com o corpo no sentido de não estar equilibrado com o corpo fisicamente ou ter sobrepeso, nada disso. Ele só não comia direito, fazia tudo de qualquer jeito, ficava sem comer e teve um colapso e morreu. E aí quando ele está no enterro, diz que está ele, Jesus, ele contando para a gente, né? E ele falando assim, está gravando, mas amém. Ele fala assim, ó, Jesus fala para ele, aí o pessoal vem vindo, mas é um homem de Deus, mas é uma benção, por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Todos os membros da igreja dele, né? Aí Jesus fala, olha aí, ó, você não se cuida e eu levo a culpa. Eu sei que está dando risada. Mas quem se representa com o templo? Eu tenho amigos católicos, eu tenho um que eu convivia muito, e quando a gente andava muito junto, meu amigo, meu irmão, né? Sempre que ele passava perto de uma igreja católica, o que ele fazia? O que ele fazia? Sinal da cruz. Tinha reverência. Talvez com o tempo dele nem tanto, mas com o tempo físico tinha. Será que a gente tem reverência? Eu vou pregar só isso, tá, um dia. Então se prepare, nova criatura. Amém? Amém? Amém, amados? Seu templo. Tem que cuidar do templo. Tem que cuidar do templo. Tem que cuidar do templo. Amém? Jesus ou era um marceneiro, embora a palavra é tecton, do grego, que significa construtor, que para mim faz mais sentido. Ele construiu uma casa do que ele necessariamente fazer um móvel, alguma coisa, até porque não tinha nem tanto móvel naquela época. Amém? Então, eu penso que alguém que não comia porco, não comia um monte de bicho impuro, trabalhava o dia inteiro, andava alguns km. Teve um culto que eu fiz as quilometragens de Jesus pelas rotas que ele andou, quanto ele andou em 3 anos e meio. Não tem que achar onde é que está esse culto aí, que eu fiz esse estudo, deu trabalho. Mas andava o homem. Amém. Amém, amados? Amém. Seu corpo é templo do... Ele é teu? Então pergunta para Deus o que ele quer do seu corpo. Sara a sua alma. Porque o que eu quero falar tanto da nova criatura, irmãos, que um dia que vocês entenderem que maior é o que está em vocês do que o que está no mundo, e que você pode vencer todas as coisas, que você não precisa viver com condenação, com ansiedade, com medo, com angústia, nem descontar isso em nada, tampouco em você mesmo, você vive livre. Livre, livre de verdade. Não preciso, não quero, não me domina. Não preciso, não quero, não me domina. Posso dar um testemunho rápido das coisas de corpo? Fala que sim, que eu vou falar de qualquer jeito. Se eu estou falando, pode criar uma intimidade. Assim, então. Posso não? Há alguns anos aqui atrás na igreja, eu estava num cura, eu estava 3 dias, eu sempre conto isso, e eu estava com 2 ou 3 refeições, um cachorro quente, um dia eu jantei, e eu estava no 3º dia, o Espírito Santo falou assim comigo, filho, muda seus hábitos alimentares, se cuida. Mas esse é o meu shape, estou de boa.
Falou, não. Eu preciso que você viva mais. Você tem muitos anos para viver na sua vida. Cuida do seu corpo. Amém? Cuida da sua alimentação. Meu caso não é isso, eu não ganho peso. Minha luta é a contrária. Mas o que eu estou querendo dizer é, cuida do seu. Isso faz não sei quantos anos, irmãos. Deixa eu escandalizar, posso ou não? Nessa igreja aqui, ó, enquanto eu fui pastor, não sei se foi uns 7, 10 anos ou mais, nem refrigerante eu deixava vender na cantina. Foi uma sessão de todo mundo me falando para eu deixar ter. Mas diversas vezes eu passo ali e sou tentado, ó, não vou falar disso, né? Porque chegou a murchar o pessoal aí. Chegou a se entristecer. Eu vi que, né, em inglês fala long face, quando fica assim. Né? Vamos parar aqui. Olha para quem está sentado e fala, seu corpo é templo do Espírito. Olha para outra pessoa e fala, pastor, nem precisa falar mais disso, você já entendeu. Quem já entendeu? Ai, glória a Deus. Vamos seguir. Próximo. Você é nova criatura. Glória a Deus, vai. Você é o sal da terra. E o sal é certamente? Caso, porém, se torne. Como restaurar-lhe o sabor? Ó, irmãos, vou falar uma coisa de verdade para vocês, tá? Essa série vai te incomodar. Mas eu quero te convidar, não perca nenhum culto. Amém? Dos últimos anos, talvez é uma das que mais eu tenho me dedicado, que está no meu coração há um tempão falando sobre essas coisas. Eu preciso que a gente saiba quem a gente é. Eu preciso que nós tenhamos nosso credencial para falar bem claro as coisas assim, falar, esse sou eu, essa é a nossa identidade. Quem pode dizer amém? Como igreja, faz 8 para 9 meses nós temos a igreja, que nós cuidamos da doutrina, das coisas, então vamos deixá-la sã, de acordo com a palavra. Vamos deixar a palavra lapidar todas as nossas coisas, e não padrão, nem costume, nem nada que a gente tem. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Glória a Deus. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém, me edifica e nada pode me dominar. Não fica chateado pelas coisas que eu falei no slide anterior, que eu vou pregar um culto inteiro sobre isso. Amém? Glória a Deus. Como diz um profeta antigo, amigo meu, né? Amém. Se te incomoda, né? Então é sinal que, aleluia, vamos seguir. Sal é certamente, caso porém se torne, como restaurar-lhe o teu corpo é templo do Espírito Santo e você é sal da terra. Amém? O sal não tinha única e exclusiva naquela época, ele não era usado exclusivamente para salgar, mas ele era usado na terra, naqueles terrenos áridos, para que a terra pudesse produzir, ter minerais. Amém? Então não vou pregar isso, já preguei, já expliquei, mas aqui é algo importante a gente pensar, quando a gente fala sal hoje em dia, a gente pensa, meu Deus, mas sal é tão baratinho. Não, sal vem a palavra salário. Se você estudar nos tempos de Jesus, os romanos colocavam caravana por causa de uma carroça de sal, porque era tão importante o sal. Amém, amados? Ele garantia o plantio de outra colheita, ele garantia muitas coisas, mas aqui ele está falando, se o sal perde o sabor, ai. Então, olha para quem está ao seu lado e fala, não perca o sabor. Olha para outra pessoa e fala, você é o sal da terra. Se eu te falar o que é perder o sabor, posso ou não? Quem eu gosto muito na igreja? Todas as pessoas, mas eu gosto dos jovens. Por quê, pastor? Porque os jovens se multiplicam. Entendeu? Eles vêm aqui, eles têm uma experiência boa com Deus, eles vão lá e contam na escola. Cara, muito massa. Vamos na igreja. Chega no outro dia, tem mais um monte deles ali. Não sabe de nada, assim, no sentido do que está acontecendo, como é que é a igreja, mas é de Deus, é massa. Massa é meu linguajar, né? Sei lá o que vocês falam hoje. Mas, né, eu diria, mas é verdade. Não perde o sabor, conta para todo mundo. É ou não é verdade? Avivamento se faz com jovens, irmãos. Quando a igreja começa a ficar com um monte de gente adulta, eu falo, pastor, eu tenho que trazer os jovens. Né? Eu já me preocupo aqui. É que eu sou contra me pintar, assim, né? De pintar barba e outras coisas, senão eu já tinha feito tudo, né? Para parecer mais jovem. Mas eu conto com vocês, né? Vocês vão guiar toda uma geração em nome de Jesus. Né? Amém, jovens? Amém, jovens? Né? Sendo íntegros, corretos, santos, em nome de Jesus. Não perca o sabor. Amém? Olha para uma pessoa bem bonita e fala, você é o sal da terra, irmão. É o sal da terra mesmo, tá bom? Amém, vai. Próximo. Nova criatura é sempre sal, não perde sabor. Isso é bom demais. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Depois ele fala, vós sois a luz e não se pode esconder. Você é luz.
Amém? Como dizia o cantor brasileiro, né? Mas só luz mesmo. Você é luz do mundo. E o que Jesus fala da luz? Vai, leia comigo. Vós sois a luz do mundo e não se pode. Eu sou crente, mas ninguém sabe. Eu não prego não, mas a minha postura já fala por mim mesmo. Entendi. E eu não estou dizendo que você não tem que ter postura e tem que ter coisa. O que Jesus fala sobre ser luz? Leia lá o texto comigo. Vós sois a luz do mundo e não se pode. Quem estava no culto domingo quando eu mostrei avivamento? O que aconteceu com todo mundo? O pessoal comprava os caminhões, fazia o quê? Estampava o nome do caminhão, estampava o nome, né? Nós fomos lá na Guatemala, tinha também, né? Que era? Era Burritos Adonai. Tipo assim, fala, meu Deus do céu. Isso é tudo igual. Os crentes vão nessas daí, né? E é verdade mesmo, não era isso? Era Adonai? Era... Shekinah. Burritos Shekinah. Meu Deus do céu. Mas é assim, deixa eu falar uma coisa. Paulo, depois ele traduz isso aqui mais simples para nós. Posso ou não? Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Se olhar na minha rede social vai ter o quê? Evangelho. Se olhar na minha vida vai ter o quê? Evangelho. Se olhar no meu linguajar vai ter o quê? Evangelho. Boas novas, salvação. Quem pode dizer amém? Amém? Chacoalha quem está do seu lado, fala, você é luz, irmão. Vamos só lembrar de algo aqui importante desse tempo, dessa estação, tá? Aqui, quando a gente pensa em luz, a primeira coisa que vem na nossa mente é isso aqui, ó. Luz no padrão bíblico não é isso. Você é luz. Ele fala, não pode esconder a cidade edificada. Você tem que brilhar. Não existe trevas. Se eu apagar as luzes agora aqui, a gente não vai ver nada. É ou não é verdade? Porque está à noite. Contudo, alguma coisa vai sair do lugar aqui? O púlpito vai se mexer? Não, ele vai estar aqui, sim ou não? Se for andando no escuro, correr para lá e bater, a parede vai sair porque está escuro ou não? Então, gente que fala que não é que não existe trevas. Existe o quê? A ausência de luz. Lembrando que luz naquele tempo não é luz assim. O que é a luz naquele tempo? Fogo. Fogo. Então, quando ele fala, vocês são a luz do mundo, ele dá algumas características que são importantes para nós. Primeiro, nós trazemos luz para onde nós vamos. Mas luz também é o quê? Calor. Amém, amados? Quente. Se é quente, você não é frio, como diz a palavra. Se for quente ou frio ou morno, não. Você é quente. Você é luz. E a outra característica do fogo, que é uma das que eu mais gosto, é o quê? Que eu preguei aqui quando eu falei do Espírito Santo. Fogo consome qualquer coisa. Amém, amados? Nem os insetos podem vir perto de você. É lindo, porque em Salmos ele fala assim, unge minha cabeça com óleo, que você passava um óleo na cabeça da ovelha para os insetos não vir. Depois no Novo Testamento, Jesus já fala assim, nem precisa preocupar com isso, isso é fogo. O inseto nem consegue chegar, que ele vem, derrete as asas, nenhuma mosca te atrapalha mais. Amém, amados? Por que isso é importante, pastor? A mosca vem, uma mosca estraga todo o perfume, diz a palavra. Então nós não temos, nós somos luz do mundo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é luz. Assim, você tem fogo, irmão. Amém, amados? Vai, próximo, nova criatura, vamos seguir. Somos sal da terra, luz do mundo. Eu queria até 6:30, estou quase. Nós somos ministros de uma nova aliança. Segundo aos Coríntios 3:6 diz, o qual nos habilitou para sermos. Não de letra, mas porque a letra mata, mas o Espírito. A outra aliança ela era feita com o povo de acordo com a lei. Então quem podia ministrar era só uma tribo, era só um povo, era só os levitas. Nós não, nós somos todos ministros de uma nova aliança. Sacerdócio de todos os santos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é um ministro assim como eu. O pastor não é mais ungido que ninguém, o pastor não, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita dentro de você. Amém? Se uma criança for batizada no Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está em mim, que está em seja quem for da terra, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do morto e está dentro daquela pessoa. Só tem uma diferença. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Posso explicar isso bem rápido? Isso é muito normal. O que acontece? A gente vai numa reunião pentecostal
E você vai ver uma pessoa que é bagunceiro, que é mentiroso, que faz um monte de coisa, mas se ele se abrir e pedir sinceramente, que a Bíblia fala que se você pede pão, Deus não te dá pedra. Se você pede peixe, Deus não te dá serpente. E ela pediu, eu quero ser cheio do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser o quê? Cheia do Espírito Santo. Sério, pastor? Sério, irmãos. Ela vai ser cheia do Espírito Santo. Ela vai ter uma experiência, ela vai ser cheia. Se ela for com sinceridade, se ela quiser, ela vai ser cheia do Espírito Santo. A diferença não está só em ser cheio. E Jesus foi cheio do Espírito Santo e depois foi guiado pelo Espírito. O homem espiritual não é quem é cheio somente, é quem é guiado pelo Espírito. Quem anda pelo Espírito. É uma luta entre o Espírito e a carne. E quem semeia na carne colhe corrupção. E quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Gálatas 6:7. Amém? Amém? Então, a diferença está em eu ser cheio, não todos vão ser cheios. Deus não faz exceção de pessoas. Você vai vir aqui, tem um mover, se você quiser ser cheio, você vai ser cheio. A minha pergunta é se depois que você sair daqui daquela porta, se você vai ser guiado pelo Espírito. Deixa disso, para com isso. Se consagra, se isola, desliga isso, larga o celular, muda a sua vida, para de falar dessa forma, se junta com outras pessoas, deixa essas amizades. Aí, vai ser a luta da sua carne com o Espírito. E você vai continuar fazendo até uma hora que você deixa de escutar o Espírito, só de tanto que você ignora ele. Se tivesse um zumbido aqui, ele ia incomodar a gente no começo do culto. A essas horas você já não escutaria mais, o teu corpo já ia eliminar, ele ia ser constante, mas para você não faz mais diferença. É assim com o Espírito também. A gente isola aquele barulho, isola aquele cheiro, o corpo faz isso, a gente acostuma rápido. Está conseguindo me fazer entender, sim ou não? E aí depois eu me movo no poder do Espírito. Então o que é um problema de reuniões às vezes pentecostais? Que todo mundo olha as pessoas e todos são cheios do Espírito. Mas depois não são o quê? Guiados pelo Espírito. Nós temos que ter o pacote completo. Amém, amados? Ser cheio, ser guiado e se mover no poder do Espírito. Amém? Vai, próximo. Somos ministros, todos ministros. Se Deus quer salvar a fazenda? Deus quer salvar a fazenda? Sim ou não? Jesus morreu para salvar todos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, não sou ministro sozinho. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, você também tem responsabilidade nisso aí, irmão. Tem uma obra que Deus quer fazer na fazenda? Sim ou não? Tem algo que Ele quer fazer na história? Ele vai usar os livros de quem? Os que estão aqui vivos, que Ele escolheu para nascer nessa estação. Então, não é só o pastor não, todos nós somos ministros. Amém? Vai. Aqui é bom demais, vou pregar uma só dessa também, falando dessas coisas. Mas vamos lá, 1 carta aos Coríntios 4:1 diz, e assim pois importa que os homens nos considerem como? E a nova criatura não é dona de nada, ela é mordoma. Ela não é dona do seu tempo, ela não é dona das suas vontades, ela não é dona de nada. A nova criatura é um mordomo. Senhor, o que o Senhor quer fazer agora? O que o Senhor quer fazer com essa situação? Como o Senhor quer agir? Por que o Senhor me deu isso aqui? Onde isso vai tocar a minha vida e tocar o meu próximo? Em tudo. Somos mordomos. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, você não é dono de nada, irmão. Você pode dizer que é seu, são os filhos, mas a Bíblia diz também que são herança do Senhor. E a esposa que é sua? Marido e esposa é uma só carne, né? Talvez a melhor junção de um só que a gente tenha. Que até os filhos são herança do Senhor. Amém, amados? Nova criatura, já sabe. Você não é dono de nada. Tudo é de Deus. Seu tempo é de Deus. Seu tempo é de Deus. Essa noite eu fiquei meio atacado, eu fiquei ruim. Fazia tempo que eu não ficava ruim assim. Né, pastor? Falei, ó, pensa um dia. Hoje eu dormi de tarde, eu não sei quando foi a última vez que eu fiz isso. De tanto que eu estava, mas Deus deu graça, que a unção já te restaura, né? Adorei ali, já liberou até as narinas. Estou até respirando. É bom ficar na presença assim que sara. Eu sempre sei, mas hoje o dia foi, cheguei e falei, pastor, eu não posso falar com ninguém, estou com a garganta, deitei lá, fiquei no sofá, dormi um pouquinho. Me deu uma vontade de ficar dormindo até 5, 6 horas da tarde, 7 horas. Mas daí lembrei que eu sou pastor. Tem que pregar. Eu gosto de pregar. Mas hoje, se fosse pensar humanamente, mas meu tempo não é meu. Minha vida não é minha. Eu tenho um compromisso que é inegociável. Cultuar a Deus. As outras coisas vão se encaixar na minha vida. Amém, amados? Buscar em primeiro lugar. E a sua?
A gente já aprendeu que a palavra no original é retidão, modo correto de andar. E as demais coisas você serão. Só que a velha criatura quer buscar outras coisas e perde de ser acrescentado na vida. Ela fica sempre no déficit. Nunca vai conseguir chegar nessa conta. Último para acabar. Vocês estão felizes? Eu também. Vai, próximo. Nós somos aqueles. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Ah, pastor, não gosto de sorrir para os outros. Não tem problema. Não gosto de cumprimentar os outros. Não tem problema. A Bíblia fala que tem que cumprimentar. Ainda não vou seguir, né, o pé da letra da Bíblia. Ainda fala assim: saudai os irmãos com ósculo santo. A Bíblia ainda fala que a gente tem que se beijar. Por incrível que pareça. Mas como a gente vem de um mundo meio reviravoltado, é melhor que vocês não se beijem muito, né? Vamos saber nossa dieta autorrestritiva, mas a Bíblia fala isso. Quando eu preguei vínculos, faz muito tempo eu não fiz mais essa beijo. Tem muita coisa importante, de verdade, que é de Deus. A Bíblia fala que o pai tem que beijar o filho, a mãe tem que beijar o filho. Amém, amados? Tem orientação para beijar. Beijar, toca os seus lábios, passa DNA, põe seu DNA assim, sua baba na pele da outra pessoa. Absorve. Se creme você passa, absorve, também tem. Judas tinha que beijar Jesus por diversos fatores. Amém? Então vira outra pregação, vamos rápido. Nós somos os que amam. Amor aqui é agapau no grego, no original do hebraico a gente colocaria ahavá. Qual que é o amor ahavá? É o amor igual assim, ó. Tá um pai com um filho no colo. Assim. O que ele faz para você, essa criança? Nada. Quantos anos que ele está? Nem tem um ano ainda. 11 meses. Não faz? Quer dizer que nos últimos 11 meses vocês fizeram o quê? Tudo. O amor ahavá é esse amor. É o amor que cuida, que protege. Vamos ler o texto, vai. Nisto conhecerão. Opa, calma. Quando Paulo faz essas máximas, nisto conhecerão quem? Não entendi. Todos significa o quê? Todos. Então, ó. Paulo não, Jesus falando. Jesus diz, nisto. Então, Jesus. Falei, Paulo que estava na carta ali. Coríntios. Jesus disse assim, nisto conhecerão, quem vai conhecer? Todos. Então, se a gente quer dar um bom testemunho para o mundo inteiro que nós somos discípulos, o melhor testemunho que eu posso dar para com todos, que eu sou um discípulo de Jesus, é o quê? Se tiverdes uns com os... Eu acho chato quando o pastor manda eu cumprimentar o irmão. Eu acho terrível quando faz eu levantar. E por que eu não posso vir ver o culto e assistir o culto? Você não está numa religião, irmão. Eu vou pregar só ideologias. Amém? Da nova criatura. Você não está numa religião. A religião só depende de você mesmo. Você vem, pega o culto, faz suas coisas, dá até um dinheiro para a igreja, se enaltece, fala que dá dinheiro e faz as coisas, vai e segue sua vida, mas você não vai ter relacionamento. E não é assim que é o corpo de Cristo. Não é assim que a Bíblia fala. Jesus não veio para a religião, ele veio para um relacionamento. Jesus ficava assustado porque não tinha arca lá atrás, irmãos, eles tinham um véu, e eles fingiam que tinha a presença de Deus, e ele era a própria presença de Deus que estava ali no meio deles. Mas o coração deles se endureceu. O nosso não vai ser assim. Nós vamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Nós como igreja precisamos cuidar uns dos outros. Só isso que eu preciso falar. Então você vê alguém, você cumprimenta a pessoa. Você cuida da pessoa. Pastor, não tem essa cultura na minha casa, então vamos ajustar tudo no padrão do reino. Amém? Amém, amados? Os irmãos se saúdam, se cumprimentam. Nós somos uma família. Pastor não gosta daquela pessoa. Não, aprende a gostar. Ela apronta comigo todo dia, 70 vezes 7. Esses dias eu estava com a minha gata, voltei. Daí a pastora falou, onde é que você estava? Eu falei, estava em tal lugar com tal pessoa. Daí ela... Ah, não, essa pessoa fala mal de você e outras coisas, tal. Por que você estava com ela? Eu falei, ela precisou de ajuda. Ela, mas essa pessoa não sei o que. A gente estava longe, conversando na cozinha e eu mexendo nos negócios do lixo. Daí eu voltei para a cozinha. Falei assim, não entendi, amor. Eu tinha entendido. A fala da minha esposa era a fala de uma mulher normal.
Meu marido não estava em casa, deixou os filhos também num tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa, está dedicando para uma pessoa que fala mal dele, que apronta coisa, que não sei o quê. Por que ele está fazendo isso? Eu fui bem perto da minha esposa, assim, né? Fui do lado da pia e falei assim não, vou fazer assim. Senão eu não vou mentir, já que eu estou reproduzindo assim. E eu elevo os meus olhos. E eu falei, não entendi. Ela ficou quieta, que a gente já está 18 anos juntos. 2 palavras falam muita coisa. Ela ficou me olhando assim. Você está certo. Ganhei. Isso é um milagre. Ela falou, você está certa. Eu deveria ter feito uma festa. Não é ganhei, né? Que eu sempre falo nos casamentos. Se alguém ganha uma discussão, os 2 perdem. Mas nós 2 entendemos no Espírito. Vocês estão aqui comigo, amados? Alguém precisou de ajuda. O que eu tenho que fazer? Se eu sou um discípulo, eu tenho que o quê? Amar. Entre nós, nossa assistência social, eu falo, nossa assistência social é bem efetiva, graças a Deus. Mas eu falo, priorize os membros da igreja. As pessoas da igreja, que não pode haver falta entre nós. Graças a Deus nós conseguimos ajudar os de dentro e os de fora. Quem pode dizer amém? E vamos fazer mais ainda, mas entre nós. Amor, característica da nova criatura. Vamos colocar de pé? Fui bastante, 40 minutos, achei que ia fazer em meia hora. Podemos orar? Igreja, você já imaginou se a gente levanta um povo? Eu não vou nem pegar os outros cultos, só desse culto aqui, ó. Aqui tem umas 5 vezes do que tinha em Pentecostes. 5 vezes. Os caras em 125 viraram o mundo do avesso. A Bíblia fala que a gente faria obras maiores. O próprio Jesus falou. Vamos levar essa série de verdade? Pega ela como seu padrão para a vida no sentido de como eu vou me moldar. Posso ouvir um amém? Amém? Se você não concordar com alguma coisa, vai para a Bíblia. Eu falei muito isso de manhã. Amados, eu incentivo que você leia a Bíblia, eu falo para você ler. Fala ou não falo? Eu não tenho problema teológico nem doutrinário. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra e eu sei que eu prego a palavra. Amém? Eu não cito outras coisas que eu poderia citar aqui, não porque eu tenho fonte para citar. Mas não é essa questão, a Bíblia pela Bíblia. Ela é mais simples, o mundo que complica as coisas. Amém? Amém? Vamos orar? 2 orações. Você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a fazer uma das orações mais importantes da sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. Você veio até aqui, não é por obras para que ninguém se glorie, ou quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor. Vamos fazer essa oração juntos, em nome de Jesus? O que eu vou te pedir? Vou te pedir para você colocar a mão no seu coração, só para você ficar consciente de si mesmo, assim, né? Quando a gente está se encostando, se você quiser ou puder, feche seus olhos, vamos repetir uma oração juntos, dizendo assim, em voz alta, tá? A Bíblia fala, aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração que Jesus é Senhor, será salvo. Essa oração que a gente vai fazer. Ora comigo dizendo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém.